Salmo 18, a palavra que está martelando na minha cabeça desde que eu morri, a palavra é vitória. A gente vai pegar alguns versículos porque é um salmo grande, tá? Versículo 1 já começa de uma maneira maravilhosa. Versículo 1 diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Dá uma pausa aqui, irmãos. Esse salmo, ele foi feito, acredita-se que já na velhice de Davi, já foram depois da vivência de Davi. E é um salmo onde ele engrandece a Deus pela vitória. A vitória não é uma coisa fácil, e todo mundo quer obter vitória. A Bíblia diz que tem tempo para tudo, né? E tudo tem tempo determinado. Mas quando a pessoa ela não tem uma confiança plena, genuína em Deus, ela sempre atrapalha esse caminho rumo à vitória, às vezes com desânimo, com palavras de derrota, né? Palavras negativas, abortando a bênção dela. E a vitória não é uma coisa fácil, não é uma coisa que se conquista com facilidade. Quem fez esse salmo glorificando a Deus pelas suas vitórias foi alguém que sofreu muito, foi alguém que se tornou fugitivo, foi alguém que enfrentou muitas guerras. Além de ter se tornado um fugitivo e ter enfrentado muitas batalhas, ele também sofreu as consequências dos erros dele. Então, tem gente que sofre um pouco e ela já está achando que ela nunca vai vencer na vida. Tem gente que já está lutando há 4 anos que ela está na presença de Deus, ela está lutando, ela está buscando uma mudança de vida, está buscando se tornar uma pessoa vitoriosa, mas ela ainda está enfrentando ainda muitas guerras, muitas lutas, e ela acha que ela é pior do que os outros, ela acha que ela não merece triunfar, ela não merece cantar vitória, ela não merece viver uma vida de regalia. Quem está contando e cantando vitória aqui é alguém que sofreu muito. Não foram 4 anos lutando, não foram 6. De fugitivo foram 14. E olha, é alguém ungido por Deus. E mesmo sendo um ungido de Deus, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, o homem segundo o coração de Deus, se tornou exatamente isso que eu falei para você. Se tornou um fugitivo, enfrentou muitas guerras, muito perigo, muitos inimigos, e também sofreu as consequências dos erros dele. Entende? Bota a mão na consciência. Você que está, às vezes, fica desesperado porque já são 5 anos lutando, porque são 5 anos que você está fazendo tudo certinho, e cadê a vitória? Não se tornou aquela pessoa que Deus prometeu que você ia ser, ainda não se tornou aquela pessoa que você quer se tornar e que você acredita que Deus pode tornar essa pessoa que vive uma vida regalada, que come melhor nessa terra. Você ainda não se tornou, e às vezes você fica desesperado, olha para a vida de outras pessoas e acha que contigo é diferente. Não, a vitória é para outras pessoas, não é para você. Às vezes até pensa que você nasceu para essa lutinha mesmo, sabe, para sofrer e para bater palma para a vitória dos outros. E não tem vitória para contar, não tem. Então, quem acredita assim, né, que na velhice dele ele fez esse salmo aqui, e é um salmo de vitória. Só que ele canta a vitória e ele dá os ingredientes da vitória. Esses ingredientes, se você rasga o coração e deixa esse entendimento entrar, você percebe que não é nada incompreensível, nada que você não consiga entender. Eu estava conversando com o Espírito Santo e eu disse assim: realmente o homem natural não entende
fato, porque se você for espiritual, você consegue compreender, pegar os ingredientes da vitória. E se você é espiritual, é porque você nasceu de Deus. Olha só, se você é uma pessoa espiritual, é porque você nasceu de Deus. E se você nasceu de Deus, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Olha só, irmãos. Olha só. Nasceu de Deus. A Bíblia diz que vence o mundo, ou seja, não tem como ser derrotado. Não tem. Não existe essa possibilidade. Não existe. Essa possibilidade de ser derrotado, ela está completamente anulada, banida. Isso sim é impossível. Nasceu de Deus, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quem tem o mundo tem. Tanta coisa ruim se apresenta. Então, é bom a gente lembrar que quem fala esse salmo aqui é alguém com uma visão militar. E você enfrenta umas guerras, mas é preciso se colocar, entender o que Davi está falando, é preciso se colocar no lugar de Davi para poder entender, porque ele conta com uma visão militar dos perigos que ele enfrentou, tanto na vida pessoal, mas principalmente nas guerras que ele enfrentou, tá? E ele já começa exaltando a Deus, dizendo: eu te amo, Senhor. E ele dizendo assim: força minha, olha só, força minha, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? A gente pode até ficar triste, fraco, chega até às vezes na igreja cansado, chega fraco, irmão, mas graças a Deus não tem como desistir, porque nós temos uma fonte de força que nunca se acaba. Glória a Deus. E aí no versículo 2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo. Vou repetir isso aqui 3 vezes: o meu escudo, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Aqui no Salmo 18, ele traz lições importantes, né? A importância da gente caminhar com Deus, com integridade, com confiança, confiando, né, na justiça de Deus para superar os obstáculos da vida, confiando na justiça de Deus para superar. E eu falei 3 vezes meu escudo, mas na frente você vai entender por quê. E aí, ele diz assim: invoca o Senhor, digno de ser louvado. No versículo 4, ele fala assim: laço de morte me cercaram, torrente de impiedade. O que é torrente de impiedade? Não, muitas águas. Volto a dizer que ele fala com uma visão de militar. Ele fala que ele precisou enfrentar uma multidão de pessoas incrédulas. Entende isso daqui? Torrente de impiedade, um mar de pessoas incrédulas. Você sabe que lidar com uma pessoa incrédula já é difícil. Davi precisou enfrentar um mar de pessoas incrédulas. Irmãos, é muito difícil. Um incrédulo que fala asneira, fala umas bobagens que dá vontade de a gente botar no ouvido, porque fala contra os céus, contra Deus, contra a fé. E Davi teve que enfrentar um mar de gente incrédula. Um incrédulo já é difícil, viu? E ainda também no lado, além de dizer assim, um mar de pessoas incrédulas, ele fala assim: me impuseram terror. Ele confessa que ele sentiu medo, pavor. Ele declara bem aqui que ele sentiu medo. E outros salmos também ele declara isso, né? No dia que eu temei,
confiaria em ti. Sentiu, a gente sente. Você um dia já sentiu medo, eu já senti medo. Esse é um sentimento natural. Sente medo. E ele sentiu pavor. Houve momentos em que ele sentiu muito medo. E nós sabemos que ele precisou enfrentar muitas vezes perigo de morte. No 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, no seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Olha só, a importância de caminhar com Deus, enfrentar os obstáculos da vida, os obstáculos da caminhada, da jornada, e nessa caminhada, algumas vezes ele enfrentou perigos e ele fala que ele sentiu muito medo, mas nos piores momentos da vida dele, quando ele sentiu medo, ele pediu a ajuda de Deus e Deus o ajudou. Olha só, irmãos, aconteceu com Davi, mas acontece comigo, acontece com você, nos piores momentos da nossa vida, nos momentos de perigo, nos momentos de dificuldade. Você vai, se fecha lá no quarto, sei lá onde, mas você invoca a Deus, você clama, pede a Deus por ajuda, e o Deus que ajudou Davi também já te ajudou muitas vezes. Me ajudou, e ele sempre escuta, ele ouve e ajuda. Olha, no versículo, eu vou pular porque eu já falei que o salmo é grande, do versículo 7 até o 18, embora eu não pegue a partir do 16, mas tudo do 7 até o 18, Davi ele fala sobre a teofania, a manifestação de Deus através de fenômenos naturais, vento, tempestade, relâmpagos, trovões. Ele fala sobre uma manifestação de Deus vindo para ajudá-lo, para confundir os inimigos, para trazer para a salvação através de fenômenos naturais. Eu vou pegar o 16, tá? Do alto é o que é o complemento. Eu falei até o 18, tá? O 16 é o complemento dessa teofania. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me, muitas águas, sentido de aflição, livrou-me de forte inimigo, pois eram mais poderosos do que eu. No 18, isso, eram mais poderosos do que eu, eram mais poderosos do que eu. Tem tudo a ver com o que tem mais aqui na frente. 18, assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Como eu falei para você, ele canta a vitória. Acredita-se que é um salmo que ele fez no finalzinho da vida dele, já no velhice dele. Então ele analisa a vida dele, ele vê quantos livramentos, quantas bênçãos, quanta salvação, quantos perigos de morte, e Deus o livrou. Quantas vezes ele esteve em perigo e ele contou com a ajuda de Deus. Você sabe o que é isso, irmãos? Volto a dizer, a gente precisa se colocar no lugar dele. Ele está falando como militar. Exército, homens perigosos, bem armados, que caçavam a vida dele. Teve também o rei, não era uma pessoa qualquer, era um rei, era um líder da nação. Teve o rei, Saul, que perseguia Davi, teve o seu próprio filho. Então ele vê tudo que ele passou, e ele vê que Deus o livrou, o ajudou, salvou ele de todas as vezes que ele passou por perigo, todas as vezes. Versículo, deixa eu voltar aqui rapidinho no nome. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Isso daqui é muito interessante que a gente vai ver agora. Olha só, a partir do 20, a partir do 19, né? Mas olha o 20. Peraí, Adé, dá um tempo mais rapidinho. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça,
recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Olha como Davi fala de si mesmo, irmão. 21. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele. Olha só. Também fui íntegro para com ele. Ele fala dele mesmo, a respeito dele. E me guardei da iniquidade. Você sabe o que significa isso, né? Me guardei do pecado. É isso que ele está dizendo. Dá uma pausa aqui rapidinho. Olha o que Davi está falando. Olha o que Davi está falando. Por isso que eu falei para você. O homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. Eu me guardei, eu me poupei do pecado. Alguém está falando isso, irmãos? Como é que pode Davi dizer eu me guardei do pecado? Um homem que cometeu pecados gravíssimos. Eu sorri lendo isso daqui. Eu estava rindo aqui sozinha lendo isso daqui, porque eu vejo pessoas incrédulas, o ímpio. Eu vejo eles falando para quem caiu no pecado, se levantou, bateu a poeira lá do pecado e volta a caminhar com Deus, com confiança, com coração puro. Os incrédulos falam: esse daí está se escondendo atrás de uma religião. Desse jeito. Quando vê alguém, digamos, os incrédulos falariam, gente, no mundo que a gente vive hoje, onde qualquer coisinha que a pessoa faça de errado já se espalha, porque a internet se espalha. Se hoje os incrédulos vissem esse homem de Deus falando isso daqui, eles iam caçoar, iam dizer: esse daí, ó, caiu no pecado, fez o que fez, agora está dizendo que ele é reto, dizendo que ele é puro, dizendo que ele é íntegro. É mais um que está se escondendo atrás da religião. Falo isso porque eu já escutei muitos falando mal dos crentes, e eu fico encantada com isso. E ele explica mais, ele diz assim, ó, isso, e ele diz assim: e me guardei do pecado. No 24, daí retribui-me, Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na tua presença. Dá uma pausa. Então Davi, ele fala dele mesmo. Em uma das palavras, Davi, ele não diz que ele é perfeito, mas ele diz que ele é fiel. Ele não se coloca como perfeito. Ele sabe que ele não é perfeito, mas ele se coloca como fiel. E eu fico encantada, admirada com as pessoas que não são perfeitas, que vacilam, que erram, que até caem, mas que se levanta, se ergue e volta a caminhar com Deus com confiança no perdão de Deus, perdão e na graça. Eu fico encantada. Eu não sou como esse povo lá fora que não entende as coisas espirituais, e quando vê alguém vacilar, alguém cair, se levantar e voltar a caminhar com Deus com confiança e confiando no perdão de Deus, e solta essa, né? É só mais um que está se escondendo atrás da religião. E Davi, ele fala isso com confiança de que ele não é perfeito, mas que ele é fiel a Deus. Depois que ele se levantou do pecado do adultério, de ter matado o marido de Betseba, ele nunca mais caiu no mesmo pecado. Não se vê mais, Davi não caiu mais no pecado. Por isso ele diz que ele não é perfeito, mas ele é fiel a Deus. E porque ele é fiel a Deus, porque ele é íntegro e sincero, ele usa essa palavra, sincero com Deus. E isso é muito importante, a sinceridade. E ele fala que porque ele é sincero, ele diz: Deus retribui-me segundo a sinceridade do meu coração. Bora continuar aqui. Para com o benigno te mostra, com o íntegro, também íntegro, com o puro
e como perverso, inflexível, sem misericórdia, porque tu salvas o povo humilde, olha só, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates, respeito dos soberbos. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, derrama luz nas minhas trevas. 29, que coisa linda. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Dá uma pausa bem aqui, esse versículo 29. Como que uma pessoa sozinha pode falar a respeito de desbaratar um exército? Com Deus eu consigo desbaratar um exército. Eu salto muros muito altos. Como pode? Como pode? Mas a gente entende, uma pessoa espiritual entende o que ele está dizendo. Ele está dizendo que com Deus ele conquista o impossível. Glória a Deus. É isso que ele está falando. Com Deus eu desbarato um exército, eu salto muralhas. Com Deus eu conquisto, eu consigo o impossível. No 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Aqui a gente já, recentemente, a gente estava estudando a respeito disso, né? A palavra do Senhor é provada, ou seja, é pura e perfeita, digna de confiança. A palavra de Deus é digna de confiança. 31. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é conchego senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força. E aqui está o segredo da vitória, olha só. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu aos meus pés ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Dá uma pausa, que coisa linda isso daqui. A vestimenta de Davi, no 32, era a força de Deus. A vestimenta de Davi, no 32, era a força de Deus, que aperfeiçoou o caminho dele. No 33, ele fala sobre agilidade. A visão de um militar, então no âmbito que ele vivia, ele fala que ele conseguia essa agilidade. Porque Deus deu para ele essa agilidade, era o que ele precisava para vencer. Vestiu ele, a vestimenta dele era força e os pés dele tinham agilidade. E as mãos dele, habilidade, que é o versículo 34. As mãos dele tinham habilidade. Quem deu a habilidade das mãos dele? Deus, porque era o que ele precisava. Ele enfrentava guerras, ele enfrentava batalhas, então ele precisava de força, agilidade e habilidade. Deus deu tudo aquilo que ele precisava para vencer. Coisa maravilhosa. Tudo que ele precisava para ir para a guerra. Tudo que ele precisava para ir para a guerra, Deus ele deu para ele. Força, agilidade, habilidade, fez eficaz as ferramentas de guerra, que é vergar um arco de bronze, fez as ferramentas que ele usava eficaz. E no 35, também o escudo de salvação. Você viu lá, eu repeti 3 vezes. O que era o escudo de Davi? Qual o escudo de Davi? E quem era o escudo de Davi? O próprio Deus. O próprio Deus. Falei para você, repete contigo 3 vezes. O Senhor é o meu escudo.
no versículo 36. Alargar-te sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui meus inimigos e o alcancei. Ele fala persegui, não para os meus braços, não entreguei para Deus e fiquei esperando Deus agir. Olha só, ele não fala que ele entregou os problemas na mão de Deus, porque o que tem de crente falando assim, misericórdia, está levando a vida, de vez em quando se desespera, aí entrega na mão de Deus e vai. Não, ele perseguiu os meus inimigos. Ele foi para a luta, ele foi para a guerra. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, para me submeteste os que se levantam contra mim. Olha só, ele foi para a luta, ele foi para a guerra, ele enfrentou inimigos poderosos, mas ele declara como foi que ele venceu, que os segredos a gente acabou de ver, que é o 33, o 34 e o 35, né? Aliás, 32, 33, 34 e 35. Agilidade, habilidade, força e escudo foram segredos para ele vencer. E ele partiu para a guerra contra inimigos poderosos, contra filisteus, contra o exército de Saul, contra o exército de Absalão. Ele foi contra inimigos poderosos, mas ele fala que sobre todos eles ele venceu, subjugou todos os inimigos e venceu. Deixa eu falar aqui no versículo, para a gente terminar, 46. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, ou seja, me entregou. Isso daqui é o louvor, né? No 46 em diante, Davi ele louva a Deus. Deus entregou, aquilo que ele sempre fala: Deus entrega os inimigos na mão dos fiéis e os infiéis nas mãos dos inimigos. E ele, como fiel, ele fala que Deus entregou povos, subjugou a ele. No 48, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento, glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua prosperidade para sempre. Diga graças a Deus. Você vê, deixa eu trazer de volta para você para a gente finalizar. Você vê quem está contando vitória, cantando vitória. Quem passou anos sofrendo em perigos de morte, enfrentando. Quantas vezes ele precisou se esconder? Nesse Salmo 18 aqui, ele declara que ele conseguia se esconder do arco, da flecha, do inimigo, do soldado. Ele conseguia se esconder do guerreiro. Por quê? Porque ele se escondia atrás de Deus. Deus era o escudo dele. Ou seja, uma vida de muita dificuldade, de muito sofrimento, de muita guerra, de muita luta, de sofrimento com os erros dele, mas até o finalzinho da vida ele consegue fazer um balanço e dizer: eu sofri muito, enfrentei muito perigo, mas em tudo eu fui vencedor. Glória a Deus. Irmãos, você não pode desanimar porque você está 5 anos lutando, porque você já está 6 anos e eu sou fiel. Aqui a gente entende e vê na vida desse homem, que foi um militar, que sofreu muitos perigos, que teve como inimigo até o próprio filho, mas a gente vê aqui na vida dele que o caminho com Deus é um caminho perfeito e que não há nesse caminho com
necessidade de alguém se lamentar ou terminar a vida insatisfeito. Não tem como. Não tem como. Esse caminho com Deus, você pode enfrentar o que você enfrentar. Todas as vezes que você precisar de ajuda, você vai pedir por ajuda a Deus, Ele vai te ajudar. No final da vida, você vai ver, caminhar com Deus. Não tem como você terminar a vida insatisfeito. E aí, é como diz Isaías, né? Vamos analisar o que Davi fala aqui no 18, que a gente resumiu. Resumindo tudo, é como diz Isaías: desde os tempos antigos, nunca se ouviu, nem com os ouvidos se ouviu, e nem se percebeu. Deixa eu ver como é que está escrito lá. Está assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvidos percebeu, e nem olhos viu, de um Deus que trabalha. Para quem? Para aqueles que nele confiam. Glória a Deus. Não dá para desanimar, não dá para você escurecer, se desesperar. Confia, assim como Davi canta a vitória no final da vida, você também vai cantar a vitória e vai dizer: eu passei por muitas coisas, mas hoje Deus me colocou num lugar largo, amplo. Você também vai viver a tua vitória. Creia nisso. Se coloca de pé, vamos orar. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que dá vitória aos seus ungidos, ao seu povo. O nascido de Deus vence o mundo. Feche os teus olhos em nome de Jesus.